Você tem dificuldade de usar caixa na hora de organizar as coisas aí na sua casa? Já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou dar 23 ideias pra você fazer isso aí na sua casa. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Usar caixa para organizar as coisas pode ser uma ideia genial, porque você pode escolher caixas de tipos diferentes, tamanhos diferentes, elas têm preços diferentes e se você usar elas de uma maneira legal, as coisas vão ficar muito organizadas na sua casa, no seu armário, no seu guarda-roupa, em qualquer lugar. A primeira coisa que precisa ser levada em consideração quando você for usar caixa para organizar alguma coisa é o espaço que você tem. Definir o tamanho, o formato e para que você vai usar as caixas é muito importante para você não ter nenhuma surpresa durante o processo da organização. E isso precisa ser feito antes de colocar a mão na massa. Você primeiro precisa definir quais caixas você vai usar antes de começar a organizar as coisas. Vai que você escolhe uma caixa que não cabe dentro do armário ou uma caixa que não combina com as coisas que você tem. Então mede, faz teste, imagina, pensa em mais de uma forma de organizar as caixas dentro do espaço, porque nessa hora o planejamento é muito importante, principalmente para a gente não acabar investindo em coisas que não vão ajudar a gente, vão acabar atrapalhando o processo. A segunda coisa mais importante é você criar um padrão. E criar um padrão não significa que você precisa ter as mesmas caixas espalhadas pela casa inteira. Quando eu falo sobre criar padrão, é criar padrão pra dentro do espaço que você vai organizar. Então, por exemplo, você vai organizar seu armário, pense em criar um padrão de cores e tipos iguais. Dá uma sensação melhor de organização. E quando eu falo sobre padrão, não tô dizendo que as caixas precisam ser todas do mesmo tamanho, não é isso. Elas podem ser de tamanhos diferentes, mas o importante é que você crie um padrão no tipo e na cor delas. E nesse vídeo aqui eu trouxe 23 ideias de como usar caixa na hora de organizar as coisas. Eu escolhi várias referências no Pinterest, todas elas estão salvas numa pasta lá no meu Pinterest, me segue lá se você quiser ver. O link pra você clicar e ir lá pro meu Pinterest tá aqui embaixo na descrição. Bora começar. Esse primeiro exemplo é uma estante com caixas de tamanhos diferentes, mas que foram usadas cores padrão na hora de decorar. Então tem vermelho, azul e preto. Dá pra ver que essa cor também tem a ver com a cor da parede que tá na foto. Então na hora de fazer a escolha das cores, pensa na cor do ambiente, principalmente se for uma estante que vai ficar aberta. Assim fica mais legal de ver e fica mais combinandinho. Essa aqui é uma ótima ideia pra colocar no escritório, por exemplo. Essa aqui é uma ideia de organização de fita. Pessoas que trabalham com artesanato podem organizar essas fitas numa caixa de sapato. É só colocar elas separadinhas e fazer um furo na caixa pra deixar as fitas saindo. Essa ideia é super bem-vinda também para organizar fio para carregar as coisas. Você pode usar uma caixa de sapato para colocar os fios aqui dentro e deixar os furinhos para sair todas as entradas dos cabos que você usa. Aqui é um exemplo um pouquinho mais caro, mas que também tem essa possibilidade. É você pedir para o marceneiro fazer caixas sob medida para organizar, nesse caso aqui, num quarto de criança para organizar brinquedo. Eu coloquei essa ideia aqui só para dar um exemplo de que dá sim para ter uma organização com caixas um pouquinho mais cara, onde você pede para um marceneiro fazer e ocupar direitinho o espaço que você tem, mas você também consegue medir o espaço da estante que você tem e comprar em lojas variedades de caixas e organizadores, se você tiver a medida direitinho do armário que você quiser colocar ela. Esse aqui é um exemplo de caixas todas do mesmo tamanho, que foram usadas duas cores diferentes, azul e verde. Dá pra ver que são caixas de papelão do mesmo tamanho e que foram encapadas com tecidos das duas cores que foram definidas. Super dá pra fazer com caixa que você tiver aí. E nesse caso aqui, o legal é você criar uma unidade pro tipo de coisa que vai estar dentro dessa caixa. Então, por exemplo, aqui dá pra ver que é de brinquedo de criança também, mas pode ser de qualquer outra coisa. Mas o legal é você criar padrão. Então, nessa caixa vai ter só caderno espiral. Nessa caixa vai ter bullet journal. Separar por tipo de coisa que vai em cada uma das caixas. O exemplo aqui é de um guarda-roupa que não tem porta, é uma porta aberta, mas é pra mostrar que dá pra usar caixas de tamanhos diferentes, mas que sejam da mesma tonalidade, da mesma cor, pra organizar as coisas dentro do armário. Então aqui dá pra ver que tem aqueles sacos organizadores com zíper num tom azul, tem caixas de tamanhos diferentes no mesmo tom de azul, e isso ajuda a criar uma unidade dentro do armário. Dá a sensação de mais organização, porque as caixas são da mesma cor. Esse aqui é um exemplo que eu gosto muito, que é de organização de banheiro. Você pode usar um cesto com algum tecido pra você organizar a toalha e alguns produtos que você usa com frequência. Você pode colocar essa caixa na pia do banheiro, se tiver espaço, ou num armáriozinho que fica do lado. Aqui é um exemplo de uma estante de nichos, e em cada
cada nicho ela colocou uma caixa. Dá pra perceber que são caixas diferentes, de cores diferentes, mas são tons que conversam entre si. Então tem preto e branco, que são neutros, e tons de rosa diferentes. Aqui dá pra ver que não precisa necessariamente você escolher um único tom, você pode escolher variações da mesma cor. Isso super funciona e dá certo. Esse aqui é um exemplo para usar caixa em cima da mesa do seu home office ou do lugar onde você estuda. São muito legais essas caixas que são abertas na vertical para você organizar folha de resumo de livro, de material da escola, da faculdade. E aí, usando o mesmo tom, você pode usar caixas com tampa para guardar algumas outras coisas. Aqui, por exemplo, a gente usa a caixa para organizar os nossos papeizinhos com cola, sabe? Os post-its. Eles ficam todos dentro da mesma caixa porque aí a gente sabe exatamente onde encontrar eles. E usar a caixa na hora de organizar as coisas no escritório ajuda muito. Eu fiquei muito fã desse aqui, que é a organização das coisas dos cachorrinhos. Você pode comprar esses cestos de plástico que tem de todas as cores que você possa imaginar, de todos os tamanhos que você possa imaginar, e eles servem para organizar uma infinidade de coisas. Aqui é um exemplo para usar aqueles tapetes higiênicos de cachorro. Você tira do pacote e coloca dentro desse cesto. Eles ficam organizados e ficam mais fáceis de pegar. E esses cestos que tem alça são muito legais porque aí você pode, na hora de pegar as coisas, você tira do armário e olha ele inteiro e vê o que você vai pegar primeiro. Tô o quê? Querendo comprar mais cesto, tá vendo? Esse aqui parece uma coisa enorme, gigante, mas o que eu queria trazer aqui dessa inspiração é que é muito legal. A gente pode usar caixas de plástico, de acrílico com tampa para organizar as coisas e sempre colocando uma identificação na frente. Mesmo que elas sejam transparentes, é muito legal a gente colocar uma identificação na frente, avisando o que tem dentro daquela caixa, para não ter a necessidade de abrir a caixa toda vez para descobrir o que tem dentro dela. Essa pessoa faz artesanato e ela tem separado várias opções de caixas de tamanhos diferentes e até uma estante de ferro, que eu também já vi para comprar em loja de material de construção, que você monta do tamanho que você quiser. Aqui dá pra ver que dá super pra organizar roupa de cama usando cesto. Tem dois tipos de caixa aqui. Tem esse cesto, que parece um cesto de Vime, e tem também caixa de tecido, que são muito legais pra organizar roupa de cama, pra guardar travesseiro. Nesses cestos de Vime dá muito pra ver que tem uma etiqueta avisando o que tem lá dentro. É muito legal etiquetar as caixas sempre. Lembra de usar caixas que são mais arejadas pra não ficar com um cheiro de coisa guardada. Esse aqui é um exemplo de caixas de acrílico que são muito legais para organizar sapato e bolsa. Normalmente caixa de acrílico não é uma caixa tão barata, mas se você quiser fazer esse investimento, é uma ótima ideia para organizar o guarda-roupa, porque fica fácil de enxergar o que tem lá dentro. Aqui é muito legal que dá pra ver também que é possível criar prateleiras com caixas. Então as caixas que abrem de frente, dá pra organizar roupa na caixa, criando um padrão ali, uma unidade para cada tipo de roupa. Aqui é um exemplo desses cestos que são fechados, não são vazados, que dá pra organizar ferramenta, a lâmpada, aquelas fitas, coisas que a gente normalmente usa pra arrumar alguma coisa. Você pode comprar esses cestos sem ser vazados e colocar a identificação, uma etiqueta, cada uma das coisas que tem lá dentro. Dá pra ver que são todas do mesmo tipo, mesmo de tamanhos diferentes, mas elas são caixas do mesmo tipo e da mesma cor. Outro exemplo de cesto de Vime que dá pra usar pra home office, você pode escolher uma estante que caiba essas caixas e elas servem como gavetas. Então, nesses buracos da estante, você pode encaixar as caixas e organizar o que você precisa colocar ali, que precisa ficar do lado do seu computador no escritório. Aqui dá uma sensação bem gostosa de minimalismo, tem poucas cores e uma coisa bem simples, uma mesa bem simples e que fica muito legal, fica muito fofinha. Fica simples, fica clean e fica funcional. Nunca mais teremos fios espalhados pela casa. Caixa de sapato é super boa para organizar fio, então você pode fazer divisórias dentro da caixa de sapato e aí você coloca os fios com a identificação de onde é cada um. Assim você consegue juntar todos os fios num lugar só. Isso facilita muito na hora de encontrar as coisas. Mas para isso funcionar, toda vez que você terminar de usar o fio, você devolve ele para a casinha dele. Não tá dando para investir ainda nessas caixas de acrílico para organizar seu sapato? Você pode colocar uns visores nas caixas de sapato que você tem. Essa ideia é legal desde que as suas caixas de sapato tenham um padrão. Lembra que para ter padrão, não necessariamente elas precisam ter o mesmo tamanho, mas elas precisam ser do mesmo jeito, da mesma cor. É super fácil fazer essas caixas com visor. É só você pegar as caixas, abrir um buraco no meio da lateral e aí você pode colocar um papel transparente ou um pedaço de acrílico se você quiser, para ficar mais durinho. Assim você consegue ver o que tem dentro daquela caixa e toda encapada ela fica mais firme e aí você pode colocar uma em cima da outra. Aqui é outro exemplo que pode ser feito num escritório,
banheiro, num quarto, ou até naqueles quartinhos da bagunça que normalmente a gente chama. É uma estante com prateleiras móveis super legal de ter em casa, com caixas de tipos diferentes, aquelas caixas verticais para documento e aquelas caixas horizontais com tampa, mas todas elas brancas. Isso dá a sensação de organização e fica legal porque a estante é branca, a parede é branca, as caixas são brancas, então fica tudo igual. Dá pra usar caixa na geladeira também. Essas caixas de plástico e até essas caixas de acrílico são muito legais, tem algumas que tem até a alcinha que você consegue puxar, e isso facilita na hora de você organizar e criar unidade dentro da geladeira. Então, as maçãs ficam num lugar, as verduras no outro, e uma coisa que ajudou muito a gente foi entender que usar aqueles potes para guardar comida, quadrados ou retangulares, são mais fáceis de montar dentro da geladeira do que os potes que são redondos. Vai optando por potes quadrados ou retangulares e que sejam todos do mesmo tipo. Então, a tampa azul e a parte transparente, pode ser de plástico, pode ser de vidro. Falamos de geladeira, vamos falar de despensa. Aqui é um exemplo de um armário despensa, né, com prateleira, mas isso funciona super bem para também quem tem a despensa dentro de um armário dentro da cozinha, por exemplo, um armário com porta. Usar essas caixas de plástico com a identificação do que tem dentro facilita muito. Sempre lembra de deixar as coisas que estão com vencimento mais próximo pra frente, pra ser os primeiros a serem utilizados, pra não ter problema das coisas vencerem e ficarem esquecidas no fundo dessas caixinhas. Pra produto de limpeza também super funciona esses cestos vazados, e você pode colocar a identificação na prateleira ou no cesto que você estiver usando para organizar os produtos de limpeza. Eu sugiro que para produto de limpeza você use esses cestos que tem alça, porque são muito legais, são mais fáceis de tirar da prateleira quando você precisar pegar alguma coisa. E se você quiser separar cada cesto para cada tipo de limpeza, facilita também. Dá para usar caixa no armário também para guardar roupa de outra estação. Então, por exemplo, tá muito calor e todos os seus casacos e blusas de lã não precisam necessariamente ficar expostos de fácil acesso, já que tá muito calor e você não vai usar. Então você pode colocar em caixas aquelas roupas que são mais quentes, que são de outra estação, para liberar espaço para as coisas que você vai usar com mais frequência agora. Aqui tem um exemplo de caixa de acrílico de novo, que eu acho muito bonito, mas eu sei que nem sempre é tão barato encontrar. Mas não se preocupa, pode ser qualquer tipo de caixa. No caso da caixa de acrílico é legal porque pode servir de decoração, porque fica muito bonito, desde que as coisas que estejam lá dentro estejam arrumadas. Não vai me deixar coisa transparente com tudo socado lá dentro e bagunçado, que ninguém merece. Usar cesto de Vime também como prateleira é uma ideia. Aqui é um exemplo bem legal de cesto de Vime para organizar a toalha dentro do banheiro. O pessoal colou ele na parede e tá usando ele como se fosse um nicho. São caixas de tamanhos diferentes que você pode prender na parede ou simplesmente colocar no chão e deixar as toalhas organizadas em pezinha em forma de rolinho. Organizar maquiagem com cesto de acrílico também funciona super. Você pode organizar por tipo de maquiagem, por tipo de creme, separa por tipo de coisa e coloca a identificação no cesto dentro do armário. Assim, toda vez que você precisar de alguma coisa, você vai direto naquele cesto e encontra aquilo que você tá precisando. Comenta aqui embaixo qual é o tipo de caixa que você mais gosta de usar aí na hora da organização. Não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever no canal clicando aqui e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!